Durante muitos anos, observei que as grandes ideias morriam não por falta de mérito, mas por causa do medo do que os outros poderiam pensar. Homens e mulheres dotados de talentos genuínos recuaram, silenciaram, esconderam seus sonhos no fundo do peito apenas para evitar os olhares enviesados, os sorrisos disfarçados e os comentários venenosos que a sociedade distribui com generosidade. O julgamento dos outros, quando não compreendido, pode se tornar um cárcere invisível e, pior, voluntário. Desde cedo, aprendi que o julgamento é inevitável. Você será julgado por falar e por se calar, por tentar e por falhar, por sonhar alto e por andar com passos humildes. Nada escapa à lente crítica dos olhos alheios, e esperar a aprovação universal é como esperar que o vento sopre apenas quando for conveniente. O erro não está em ser julgado, mas em permitir que esse julgamento defina quem você é. As pessoas que mais avançam na vida são aquelas que decidiram blindar sua mente contra o veneno sutil da crítica destrutiva. Elas entendem que a opinião dos outros, embora possa conter conselhos valiosos, é frequentemente moldada pelas próprias limitações, invejas e medos de quem julga. Se você permitir que o olhar externo controle seu movimento interno, você se tornará um prisioneiro das expectativas alheias, e não há prisão mais cruel do que aquela construída pela mente do próprio homem. Se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, inscreva-se agora no canal. Aqui você aprende a construir uma vida de propósito e resultados, uma lição de cada vez. Em instantes, você vai descobrir os segredos para aprender a lidar com olhares e críticas dos outros. Esses ensinamentos irão ajudar você a moldar uma mentalidade blindada para suportar e enriquecer a sua rotina. O medo de ser julgado é uma forma camuflada de escravidão mental. É o inimigo invisível da autenticidade. Ele sabota a iniciativa, destrói a criatividade e corrói a confiança. Muitas vezes, não precisamos de inimigos lá fora, porque o medo de ser mal interpretado já se encarrega de nos enfraquecer por dentro. Eu vi ideias geniais murcharem antes mesmo de tocarem o papel. Vi líderes em potencial se esconderem na sombra de outros homens, apenas porque não suportavam a possibilidade de ouvir "você não é bom o suficiente". Mas há uma saída, e ela começa com uma decisão. A decisão de honrar sua verdade acima da necessidade de aprovação. A decisão de seguir adiante mesmo quando risos ecoarem às suas costas. A decisão de entender que os julgamentos falam mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado. O que os outros pensam de você é uma projeção das lentes pelas quais eles enxergam o mundo, não um reflexo legítimo do seu valor. É por isso que afirmo com convicção: se você deseja ser livre, precisa aceitar o risco de ser incompreendido. A liberdade custa caro. Ela exige que você se desapegue do aplauso e caminhe com firmeza, mesmo diante das vaias. Quando você deixa de temer o julgamento, você não se torna arrogante, você se torna inteiro, porque finalmente deixa de viver para os olhos dos outros e começa a viver para a sua própria missão. E lembre-se, ninguém constrói uma vida grandiosa tentando se encaixar nos moldes que os outros desenharam. Toda alma que brilhou com autenticidade pagou o preço da rejeição inicial, da crítica injusta, da dúvida pública. Mas são essas almas que, anos depois, são lembradas como visionárias. Os outros? Bem, os outros continuam julgando. Napoleon Hill conta suas experiências. Lembro-me com clareza das conversas que tive com Henry Ford, um homem que, antes de ser celebrado como o pioneiro da indústria automobilística, foi ridicularizado pela imprensa e pelos próprios engenheiros de sua época. Quando ele anunciou que construiria um motor com 8 cilindros em um único bloco, algo considerado impossível naquele tempo, foi chamado de sonhador, tolo e ignorante.
Os especialistas afirmavam que aquilo não podia ser feito. No entanto, Ford não permitiu que o julgamento alheio moldasse sua visão. Ele simplesmente respondeu: construam-no assim mesmo. E eles construíram. É isso que diferencia os grandes homens daqueles que vivem à margem de seu potencial. A recusa em aceitar como verdade os julgamentos que tentam limitar o impossível. Ford me ensinou, sem dizer uma única palavra, que a fé em si mesmo é a única aprovação de que se precisa. O resto é barulho. Na mesma época, Thomas Edison foi alvo de zombarias incansáveis enquanto trabalhava em suas invenções. Foram mais de 1000 tentativas até conseguir criar a lâmpada elétrica. Em vez de se envergonhar dos fracassos, ele dizia que havia descoberto 1000 maneiras de como não fazer uma lâmpada. Imagine o que teria acontecido se Edison tivesse desistido no 10º fracasso, movido pela opinião dos que o chamavam de lunático. Esses homens, com os quais tive a honra de conviver e aprender, foram julgados, criticados, ridicularizados e ainda assim persistiram. Porque compreenderam que o julgamento é inevitável, mas a submissão ao julgamento é opcional. Eles decidiram manter o foco na missão e não na reação alheia. Durante a Grande Depressão, muitos perderam tudo: dinheiro, casas, esperanças. Mas o que mais me preocupava era ver tantos perdendo sua própria fé interior. Vi homens que, antes prósperos, se envergonharem por estarem falidos, como se a pobreza momentânea fosse uma sentença de fracasso eterno. O medo de serem julgados por seus vizinhos os impedia de começar de novo. Mas os que se reergueram foram justamente aqueles que deixaram de dar ouvidos à zombaria e voltaram a construir com o que ainda tinham: coragem, dignidade e iniciativa. O medo do julgamento está enraizado no orgulho e no desejo humano de aceitação. Mas deixe-me dizer uma verdade que poucos ousam admitir. A maioria das pessoas que julga você está, na verdade, tentando fugir do próprio espelho. É mais fácil apontar os erros alheios do que confrontar as próprias limitações. Por isso, aqueles que vivem julgando são, muitas vezes, os mais inseguros. Eles criticam o que não compreendem e condenam o que não têm coragem de tentar. Você precisa decidir hoje se será mais um dos que se dobram sob o peso da opinião alheia, ou se será alguém que vive com firmeza mesmo sob julgamento, porque a história não lembra dos que seguiram o coro. Ela grava em pedra o nome dos que marcharam na contramão, guiados por uma visão interior mais forte do que qualquer vaia exterior. A vida é curta demais para ser vivida em função de olhares. O que importa não é o que dizem de você nos corredores escuros da ignorância, mas o que você constrói, em silêncio, com coragem e propósito. E no fim das contas, até mesmo os que zombam hoje se tornarão admiradores amanhã, se você persistir. Certa vez, em uma conversa com Andrew Carnegie, o magnata do aço que transformou a indústria americana com sua visão audaciosa, ele me disse algo que jamais esqueci. Napoleon: o mundo nunca aceitará com facilidade aquele que ousa viver acima da média. Antes de reconhecerem sua grandeza, tentarão esmagar sua individualidade. Carnegie sabia, como poucos, o preço de se tornar exceção em um mundo que recompensa a conformidade. Durante sua ascensão, foi chamado de oportunista, explorador, ganancioso, rótulos atribuídos por aqueles que não compreendiam sua estratégia de longo prazo. No entanto, ao mesmo tempo em que enfrentava julgamentos, Carnegie investia milhões em bibliotecas públicas, educação e fundações sociais. Ele compreendia que os frutos do seu trabalho não precisavam ser compreendidos por todos, apenas executados com retidão. É por isso que afirmo: os julgamentos são quase sempre reflexos do momento em que vivemos, e não da verdade que carregamos. Se você for guiado pela necessidade de ser compreendido em tempo real, viverá em função das tendências e do consenso e jamais alcançará algo de valor duradouro.
A maioria das grandes ideias da humanidade foi combatida, ridicularizada e perseguida antes de ser aceita. A história é escrita por quem resiste ao escárnio inicial. O medo do julgamento alheio muitas vezes vem disfarçado de bom senso. Aquela voz interna que diz: isso não vai dar certo, você está indo longe demais, ou o que os outros vão pensar. Normalmente se origina das camadas de insegurança herdadas do convívio com os que vieram antes de nós. Pais, professores, líderes religiosos, colegas de trabalho, todos em algum momento depositaram sobre nós expectativas que não eram nossas. E quando ousamos seguir um caminho diferente, esse sistema de crenças reage como se estivesse sendo traído. Lidar com os julgamentos exige, antes de tudo, reconhecer de onde eles vêm. Nem todo julgamento precisa ser combatido. Alguns devem ser simplesmente ignorados, outros absorvidos como aprendizado. E há ainda os que devem ser enfrentados com firmeza, pois ameaçam paralisar nosso avanço. Saber distinguir entre eles é sinal de maturidade. Eu costumava observar os homens nas praças, nas ruas de Nova York, nos cafés de Chicago ou nas fábricas em Detroit. Muitos deles eram brilhantes, mas nunca ousaram sair da média. Tinham ideias grandiosas, planos que poderiam ter revolucionado seus meios, mas viviam acorrentados ao receio de serem chamados de pretensiosos, sonhadores ou diferentes demais. Preferiam a mediocridade segura ao risco do julgamento. Esse medo coletivo é, na verdade, um tipo de hipnose social. Um condicionamento sutil que começa na infância e se solidifica na fase adulta. E como toda hipnose, só pode ser quebrada pela consciência. Você precisa abrir os olhos para perceber que muitos dos julgamentos que teme são apenas ecos, repetições de vozes que, no fundo, nunca tiveram autoridade sobre seu destino. A verdade é esta: o mundo pertence aos que ousam ser julgados, porque esses são os únicos que, de fato, colocam algo em movimento. Os demais apenas assistem. Você perceberá, à medida que evolui, que os julgamentos se tornam mais silenciosos, mas também mais sutis e perigosos. No início, eles vêm em forma de zombaria direta. Depois, disfarçam-se de conselhos bem-intencionados, de sorrisos carregados de ironia, de perguntas que sugerem dúvida em vez de curiosidade. E se você não estiver firme em sua convicção, começará a se sabotar em silêncio, mesmo quando ninguém mais disser uma palavra. O julgamento mais destrutivo, no entanto, é o que você aprende a repetir dentro da própria mente. Não há algo mais paralisante do que transformar as críticas dos outros em sua própria narrativa. É quando você começa a se vigiar antes mesmo de agir. Começa a limitar seus gestos, suas palavras, suas vontades, apenas para evitar desagradar. Torna-se refém de uma prisão que você mesmo construiu, com barras feitas da opinião de terceiros. É por isso que insisto, você precisa se proteger do julgamento como um jardineiro protege sua semente mais rara. Precisa selecionar o solo onde planta suas ideias. Precisa cercar-se de pessoas que reconheçam potencial mesmo quando ainda não há frutos. Precisa aprender a manter em segredo certos planos, não por medo, mas por sabedoria. Nem toda visão deve ser compartilhada antes de amadurecer. Há um poder inegável no silêncio de quem constrói longe dos olhares. É nesse espaço reservado que o caráter é forjado, que a persistência se revela e que a coragem cresce livre da necessidade de reconhecimento. Quando você se liberta do impulso de provar algo aos outros, você finalmente começa a fazer algo verdadeiro por si mesmo. E não se engane, ser incompreendido é um selo que acompanha toda a jornada autêntica. Mas há paz nesse desconforto, porque ele sinaliza que você está trilhando um caminho que não foi mapeado por outros. Se a sua trajetória parece óbvia a todos,
Talvez você esteja apenas repetindo um roteiro que já foi vivido milhares de vezes. E roteiros repetidos dificilmente geram destinos extraordinários. Aprender a lidar com os julgamentos é, portanto, um exercício de fortalecimento interno. Não se trata de endurecer, de se tornar indiferente ou arrogante. Trata-se de alinhar-se com algo tão verdadeiro, tão enraizado em sua essência, que nenhum comentário superficial consegue abalar. É nesse estado que surgem as decisões mais importantes, os movimentos mais precisos e as transformações mais profundas. Os que vencem o medo do julgamento não são mais fortes ou mais talentosos. São apenas aqueles que compreenderam, em algum momento, que o preço da aceitação pode ser a morte do propósito, e com sabedoria escolheram pagar o preço da rejeição temporária para colher o fruto da realização duradoura. Se eu pudesse oferecer um único conselho àquele que deseja construir uma vida grandiosa, seria este: torne-se imune à necessidade de ser compreendido. Porque enquanto você insistir em traduzir cada escolha, cada passo, cada decisão, estará desperdiçando energia vital, tentando ajustar sua frequência à dos que não têm disposição para sintonizar com o que você realmente é. Muitas pessoas vivem cansadas, não pelo esforço de construir, mas pelo esforço de se explicar. Gastam seus dias tentando justificar escolhas que nasceram do coração para mentes que só operam com base no medo. Isso não é sabedoria, é desperdício. Há um tempo para explicar e há um tempo para calar. O silêncio de quem segue convicto, mesmo diante do espanto alheio, fala mais alto do que qualquer justificativa. A crítica, por sua natureza, é volátil. Hoje você é alvo de zombarias. Amanhã, se persistir, será objeto de admiração. O mundo tem o estranho hábito de aplaudir aquilo que ontem desprezava, mas só depois que o resultado é visível. Por isso, jamais condicione seus movimentos à expectativa de aplausos. Eles virão, se forem merecidos, no tempo certo, mas não podem ser a motivação. Os que prosperam de verdade são guiados por algo que não depende da aceitação externa, uma convicção interna sólida como rocha. Essa convicção não é arrogância, tampouco obstinação cega. É fruto de autoconhecimento. É o reconhecimento de um chamado, de uma direção que talvez nem possa ser explicada com palavras, mas que pulsa com tanta força que ignorá-la seria o verdadeiro fracasso. Quando você escolhe essa rota, a da verdade interior, o julgamento se torna apenas um som de fundo. Você ouve, sim, mas não para. Continua. Ajusta o passo. Aprende com o que for útil e ignora o que for ruído. É essa habilidade que separa o homem guiado por propósito daquele guiado por vaidade. O primeiro age porque precisa realizar. O segundo age porque precisa provar. A verdade é que nenhum julgamento tem o poder de impedir um espírito decidido. E não importa quantas vezes tentem detê-lo com palavras, sarcasmos ou olhares duvidosos. Se você estiver conectado ao que deve fazer, avançará mesmo debaixo de chuva. E essa capacidade de seguir, mesmo desacreditado, é o que transforma um homem comum em um nome digno de ser lembrado. Nos momentos mais difíceis da minha jornada, quando enfrentei a dúvida de outros e até mesmo a minha própria, percebi que o maior julgamento que eu precisava vencer era o meu. As críticas externas só tinham força porque encontravam dentro de mim uma ressonância com o medo, com a insegurança, com a carência de aprovação. Quando curei isso, os julgamentos dos outros perderam a capacidade de me ferir. E essa talvez seja a lição mais profunda de todas. O mundo só pode julgar você até o ponto em que você mesmo ainda se julga. Depois disso, os ecos cessam e você, finalmente, se liberta. Um dos maiores equívocos que você pode cometer é supor que precisa conquistar a simpatia de todos para construir algo grandioso. Essa crença, embora popular, é uma armadilha perigosa.
porque, na ânsia de agradar, você dilui sua autenticidade. E ao diluir quem você é, perde exatamente aquilo que o tornaria digno de ser ouvido. O desejo de ser bem visto, se não for observado com atenção, acaba moldando suas escolhas. Você começa a dizer o que esperam ouvir, a fazer o que esperam que você faça, e pouco a pouco vai se afastando da sua natureza essencial. O julgamento, então, deixa de ser apenas externo, passa a ser internalizado, e você se transforma em seu próprio censor. Você se lembra de como era, ainda criança, quando criava sem medo, quando falava alto, sonhava alto, acreditava que tudo era possível? Pois bem, é justamente essa versão de você mesmo que precisa ser protegida do julgamento do adulto que você se tornou. Porque aquele impulso genuíno que nasceu com você, se sufocado, o condenará a uma vida de silêncio e arrependimento. Lidar com os julgamentos não é sobre se tornar frio ou inacessível. Pelo contrário, é sobre encontrar uma forma de existir com inteireza, mesmo quando outros tentam reduzir você às suas próprias limitações. É sobre ter coragem de continuar falando com verdade, mesmo quando a sala se silencia. É sobre não recuar quando a sua convicção for mal interpretada e não perder a fé quando a sua integridade for questionada. A crítica sempre será mais fácil do que a construção. Apontar o erro alheio é simples, requer pouco esforço, nenhum comprometimento e zero responsabilidade. Já criar algo verdadeiro exige presença, exige coragem, exige exposição. E é por isso que os que mais julgam geralmente são os que menos realizam. Falar é barato, viver sua verdade, não. Você não deve temer o julgamento. Deve sim temer a ideia de passar a vida tentando evitar ser julgado, porque isso o manterá pequeno, o prenderá em uma versão segura, mas vazia de propósito. E não há castigo maior do que se tornar irreconhecível para si mesmo. Há uma liberdade indescritível que nasce quando você aceita que será julgado e escolhe, ainda assim, continuar. Quando para de buscar proteção e começa a se apoiar na verdade que carrega. Essa decisão muda tudo. Ela faz com que o mundo deixe de ser um tribunal e passe a ser um campo fértil para a sua expressão. E mesmo quando os julgamentos forem intensos e inevitavelmente serão, haverá dentro de você um lugar intocável. Um lugar onde você saberá com clareza que está sendo fiel a algo maior do que o medo. E essa fidelidade, meu amigo, é o que transforma uma trajetória comum em uma vida extraordinária. O homem que deseja viver uma vida significativa precisa fazer as pazes com um fato inescapável. Ser julgado faz parte da jornada. Mas ser vencido pelos julgamentos é escolha. E cada vez que você se retrai, se silencia, se adapta ou se molda por medo da opinião alheia, você abandona uma parte de si mesmo no altar da aceitação. Aos poucos, aquilo que poderia ser uma obra-prima se torna um rascunho inacabado. Eu vi homens brilhantes, verdadeiros gênios da mente, do comércio, da palavra, se curvarem diante de julgamentos irrelevantes. Por temerem parecer arrogantes, tornaram-se invisíveis. Por recearem ser mal interpretados, calaram-se. Por evitarem ser rejeitados, nunca tentaram. O que poderia ter sido história virou anonimato. E tudo isso por causa de vozes que, no fim das contas, não construíram nada. Mas vi também o oposto. Vi almas que carregavam uma chama e a protegeram com tudo o que tinham. Caminharam sob críticas, sob dúvida, sob isolamento. Não porque fossem feitos de aço, mas porque escolheram não trair a si mesmos. E essa escolha, mais do que qualquer talento ou recurso externo, foi o que as levou além. A maneira como você lida com o julgamento define a profundidade da sua liberdade. Quando você depende da aprovação, vive à mercê do humor coletivo. Quando teme a crítica, vive editando sua própria alma. Mas quando aprende a ouvir tudo e ainda assim permanecer fiel ao que acredita, algo muda.
Você ganha um tipo de poder que não pode ser comprado, nem herdado. Só pode ser conquistado, o poder de ser inteiro. Essa inteireza não o tornará popular. Pelo contrário, por um tempo pode torná-lo estranho, até mesmo solitário. Mas é esse o preço da liberdade. É esse o preço da liderança. Os grandes não se formam nos aplausos. Eles se forjam na resistência, no desconforto de não serem compreendidos, na firmeza de continuarem mesmo assim. Lembre-se sempre, ninguém atira pedras em árvores que não dão frutos, e ninguém desperdiça crítica com quem não está fazendo algo relevante. O julgamento, por mais desconfortável que seja, é muitas vezes um sinal de que você está no caminho certo, justamente porque está se movendo. Não permita que a necessidade de ser bem visto mate o seu propósito. Não troque verdade por conforto. Não sacrifique o seu chamado para caber em moldes pequenos demais para quem você veio a ser. Inscreva-se agora no canal, se ainda não fez isso. Compartilhamos conteúdos como este para que você viva sua melhor versão, com propósito, clareza e ação. Ative o sininho para não perder os próximos episódios. Sua jornada de crescimento está só começando, e se em algum momento a dúvida voltar, se o peso das opiniões externas ameaçar a sua clareza, volte ao silêncio. Aquele silêncio onde você consegue ouvir o que ninguém mais pode escutar, a voz da sua própria consciência. Ali está a bússola, ali está a direção. Seja fiel a ela, mesmo que riam, mesmo que apontem, mesmo que julguem. Porque no fim, a única coisa que realmente importa é se você teve coragem de ser quem veio para ser. E essa coragem, silenciosa, firme, inegociável, será sempre a sua maior vitória.